Essa história aconteceu em Bangu, no Rio de Janeiro. Os meus pais são separados, meu pai mora no interior do Rio e a minha mãe lá na comunidade. A minha avó morava meio que em cima da nossa casa. E minha mãe de 4 mulheres. A minha irmã mais velha, que na época, quando eu tinha 12 anos, ela já tinha saído de casa porque casou e teve filho, e 2 pequenas. O pai das minhas irmãs não era o mesmo homem com o qual minha mãe era casada na época, o meu padrasto. E nessa época a minha irmãzinha tinha 3 anos, a outra tinha 5 e, como eu disse, eu tinha 12. Muitas das vezes eu estava em casa e eu via o meu padrasto assediando a minha irmã de 3 anos, mas eu não sabia o que era assédio, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que aquilo não era legal. Eu já estava entrando ali na fase da pré-adolescência, então o que ele estava fazendo não era legal. Então um dia eu cheguei na minha mãe e falei pra ela: mãe, o meu padrasto, ele fica passando a mãozinha dele nas partes íntimas da pequenininha. E aí a minha mãe, ela ficou assim, ela falou que ia resolver o assunto e foi. Ela esperou chegar no outro dia e falou que ia levar todas nós na escola e que ela precisava de sair e que precisaria deixar a menininha com ele. Porque era isso que ela fazia de vez em quando, saía e deixava a pequenininha com o padrasto. Só que ela saiu e, na verdade, ela meio que deu a volta, esperou um pouquinho e voltou. E quando ela voltou, ela pegou uma cena horrível. A minha mãe pegou o marido dela, meu ex-padrasto, enfiando uma caneta dentro da pequenininha. E ela falava pra parar, que tava machucando, e ele tampava a boca dela. E quando a minha mãe entrou, ele tirou e ele falou que não era nada daquilo e pediu perdão e se ajoelhou. E a minha mãe se concentrou, minha mãe ficou sem reação, ela ficou em choque, na verdade, ela não sabia o que fazer, ela só pegou a minha irmãzinha no colo, abraçou, xingou ele de tudo, mandou ele embora. E ele ficou implorando pra ela, pelo amor de Deus, que ele não queria ir, que não era isso que ele queria fazer, que tava tendo um mal entendido, que ele tava brincando com ela. E aí eles começaram a discutir muito e minha mãe saiu de casa. Quando deu a hora da gente voltar do colégio, a minha mãe meio que passou na porta do colégio, pegou todas nós e nós voltamos juntos pra casa. E o meu padrasto estava lá na porta ainda, sabe? Eu até fiquei com um pouco de medo, porque eu sabia que fui eu que tinha contado pra minha mãe. Então eu fiquei com medo dele, sei lá, dele descontar em mim, ou da culpa ser minha, de acontecer alguma coisa comigo ou com as minhas irmãs. E aí ele pegou, ficou pedindo perdão pra minha mãe perdoou ele, sabe? Falou que tudo bem, que perdoava ele. E aí eles foram fazer comida. Eu lembro que tava todo mundo na sala, eu e as minhas 2 irmãs, e os 2 estavam na cozinha. E a minha mãe esquentou uma panela de água muito quente, muito fervendo, muito. E na hora que a água tava no auge, assim, muito, muito quente mesmo, ela pegou um pano e ela jogou no meu padrasto. E aí ele deu queimadura de 3º grau, e aí foi muito perigoso, e aí chamaram a ambulância, levaram ele pro hospital. Aí a família dele, que foi comunicada, entrou com processo contra ela, né, porque foi tentativa de homicídio. Só que ela entrou com a defesa do abuso sexual que aconteceu. E aí, perante a justiça, o que ela fez junto com o abuso vencia, né? Porque o que ele fez com uma criança é um crime muito forte, pedofilia, várias coisas. E aí acabou que a minha mãe teve que pagar a cesta básica para a família dele. Mas a pior parte de todas foi porque quando ele tava, depois de uns 3 meses, todo enfaixado, porque queimou muito, machucou muito, deformou ele, sabe? Ele pegou uma infecção hospitalar por conta de algumas feridas que não foram